O podcast hoje conta com as participações do Julimar Silva, irmão do agora saudoso Reginaldo Silva, né, que infelizmente faleceu recentemente. E o Maurício também está aqui, um amigo inseparável do mesmo, né, Maurício Tup, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Julimar, pela sua presença. Boa noite. Uma pessoa que eternamente vai fazer falta, né? A gente está ainda assim num processo de recuperação de sua ausência, mas também muito gratos de ter convivido com ele por tempo que nós convivemos. Você foi um grande amigo do mesmo, inclusive participou de vários projetos idealizados pelo Reginaldo. Nós ficamos juntos um tempo na Pastoral da Juventude, depois ele já entrou para a coordenação e eu participei do primeiro encontro em 1986. Aí no segundo eu já fui convidado, ficamos juntos até o 31º, que foi feito o último aqui na FAS, em 2016. O Julimar Silva, né? Julimar Silva, que é o irmão mais novo. Sim, Reginaldo, meu irmão, são três? Caçula de 3, né? Meu irmão, o Reginaldo era o mais velho, né? 53 anos. E a Adriana, que está com hoje 47, e eu com 41. A distância de idade é bem relativamente grande. Deve estar sendo uma barra para a família nesse momento. Não é fácil, né? Falar que passar um momento desse aí é fácil, o cara, ou ele tinha uma pouca ligação, ou a pessoa era pouco significante, né? Não sei se você tem essa visão, mas parece que quanto mais a pessoa faz, mais falta depois ela também faz, porque ela está presente sempre, constante, em vários projetos, em várias situações, né? Porque o Reginaldo, para mim, ele foi um pouco de cada coisa, né? Ele foi irmão, amigo, pai, professor, então ele foi um pouco de cada. Então, é difícil, a barra é difícil e tal, mas a gente ao mesmo tempo aprendeu, tanto com ele como com meus pais, principalmente com a minha mãe, né? A vida continua. A melhor forma de estar superando essa situação é ocupar o tempo e se apegar às coisas boas que se foi e deixou, né? E no caso dele é muito fácil se pegar coisas boas, não porque se foi que se tornou bom. Pelo contrário, lá em casa nós nunca tivemos problema de desentendimento a ponto de um conversar um com o outro, tretas, né, vamos dizer assim, nós não tinha isso, então isso deixa a gente mais tranquilo numa situação dessa. Quando eu acho que quando a pessoa ela tem um problema mal resolvido, quando o outro se vai, você fica sem entender, sem conseguir passar por aquilo, né? Então no caso dele, acaba que o ensinamento que nós tivemos, que resiliência era uma palavra que ele não falava, ele põe em prática, se torna mais fácil a gente passar pelo momento que estamos passando. Sou Moacir Teixeira, do Grupo 120 Bravos da Serra. E falar do Reginaldo é falar do Reginaldo da Escola Antônio Martins, o Reginaldo professor, o Reginaldo mestre pioneiro, que era o nosso mestre pioneiro no Grupo 120 Bravos da Serra. E falar do Reginaldo é falar de muitas coisas bacanas, muitos projetos, muitas coisas que ele fez da Amar, né, do Renascer. Isso é importante. Reginaldo nos deixou um legado muito grande. E hoje nós temos que trabalhar em cima, mostrar para todo mundo o que ele deixou plantado, um pouquinho dele em cada pessoa. Então, essas são as minhas palavras. Nosso mestre Reginaldo, que Deus o tenha em um bom lugar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, estou hoje como presidente da AMAR. Falar do Reginaldo é muito fácil e muito simples. Reginaldo, ser humano de luz. Reginaldo, uma pessoa que se dedicou a vida toda em prol dos outros. Reginaldo foi meu professor na faculdade. E uma coisa que vou sentir muita saudade são das nossas longas conversas na AMAR. Venham conhecer esse projeto e participar conosco. Espero todos vocês lá. Um grande abraço. Olá, meu nome é Alessandra, eu faço parte do Grupo Renascer há mais de 20 anos, né? Tive contato com o Reginaldo a vida inteira, além do grupo, o Reginaldo foi meu professor de faculdade e encontramos em outras ocasiões, né? Catequese, crisma, então, foi um contato muito longo. E o que ele deixou para mim foi esse cuidado com as pessoas, principalmente com a juventude, crianças e os jovens. O Reginaldo amava esse trabalho, né, com as crianças. E ele fazia tudo de bom grado, né? Ele era voluntário e sempre queria mais. A preocupação dele com a juventude
é o legado que vai ficar. E é isso. Abraço. O Reginaldo, para mim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Através dele, conheci vários projetos sociais e culturais aqui da cidade. Primeiro de tudo, ele foi meu professor, foi meu mestre, foi meu chefe escoteiro, e ele me apresentou a AMAR, Amigos Associados do Renascer. Durante 4 anos, fui coordenador geral do Renascer, também presidente da AMAR, e nesse contato que a gente teve, essa proximidade, ele me ajudou muito no crescimento da vida, espiritualmente e também socialmente. O Reginaldo foi uma pessoa de luz, para mim e para tantos outros aqui na cidade, tenho certeza disso. Contribuiu com projetos, ações e também na estrutura da AMAR. Hoje eu falo muito isso, que sou o que sou, mas também devo muito a ele por me ensinar, educar e também zelar com o cuidado do bem comum. Agradeço muito a ele e ele foi para mim uma pessoa muito especial. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu amigo Reginaldo. Eu conheci o Reginaldo alguns anos atrás, quando ele era secretário de Cultura, né, do município de Nova Serrana, e eu atuava como diretora na Escola Major da Genura e depois de Unita Batista, sempre trabalhando nas apresentações da escola, festa junina, ele sempre solícito, prestativo em nos ajudar. O Reginaldo também foi meu coordenador no curso de pedagogia da FANS, e ele me convidou também para estar trabalhando como psicóloga no grupo de convivência de idosos aqui na AMAR, onde estou nesse momento trabalhando, né, com esse grupo. Também tive a oportunidade de ajudar a realizar um sonho antigo do Reginaldo, que era de fundação da Academia de Letras de Nova Serrana, a ANSLE. E esse sonho foi realizado. Foram muitos anos a gente tentando, foram 6 anos a gente amadurecendo a ideia, até que em 2022 a gente conseguiu finalmente fundar a academia. E o Reginaldo deixou para a gente como um legado que a gente tem que levar para frente. Na verdade, são vários legados, tanto da cultura material quanto da cultura material e imaterial de Nova Serrana. E nós precisamos de continuar esse trabalho dele. Não podemos deixar morrer essas ideias inovadoras do Reginaldo, que mesmo doente, né, ele conseguiu deixar tudo encaminhado para cada um de nós tomar conta de uma parte de atividades aqui da AMAR. E a ANSLE, Academia de Letras, onde eu estou presidente no momento, foi um desses legados do Reginaldo. Onde que você estiver, Reginaldo, o meu abraço. Olá, meu nome é Dênia, sou chefe no grupo escoteiro, 100º e 20º Bravos da Serra, há 10 anos. Esse grupo foi fundado pelo Reginaldo há exatamente 12 anos. Foi ele que trouxe o primeiro grupo escoteiro para Nova Serrana. E a importância disso tudo para a minha vida, do Reginaldo, foi justamente isso, porque eu pude experimentar os benefícios de ser voluntária nesse movimento, de ajudar tantas crianças, de me ajudar, meus filhos, né? Enfim, várias pessoas que colheram esses frutos plantados por ele. E ele sempre me mostrou que é possível a gente realizar sonhos, que é possível a gente se doar, fazer pelo outro, que sempre dá certo essa opção de amor ao próximo. Então, o que fica marcado para mim realmente disso foi o que ele sempre se doou para o outro. E eu também trago isso para a minha vida. Olá, pessoal. Eu sou Baia Pires. E em 2010, eu fui convidada pelo professor Reginaldo Silva a fazer parte do projeto AMAR como coordenadora de teatro. E logo após passei a ser também conselheira administrativa. E o Reginaldo, ele sempre, além de professor, tutor, mestre, ele foi meu amigo. E ele era uma pessoa inspiradora.
E ele foi um exemplo para mim, me ajudou muito. E não só a mim, ele ajudava todas as pessoas. E ele era muito criativo, ele era muito solícito e ele tinha uma criatividade incrível e que ele não guardava só para ele. Ele queria mostrar e expandir a sabedoria dele para todos os seus alunos, para todas as pessoas dos projetos. E ele abriu um leque de possibilidades na cultura e na educação para a sociedade de Nova Serrana. Ele foi líder da Pastoral da Juventude, ele criou o Renascer e ele foi idealizador de vários projetos, tanto o Projeto Amar, como a Anslê, a Afins, grupo de escoteiros, grupo de teatro, grupo de dança, tudo inserido no Projeto Amar. E além das escolas onde ele atuava, onde ele lecionava, ele deixou um legado muito grande para a gente. Ele vai fazer muita falta. Ele era uma pessoa inspiradora e uma pessoa muito importante aqui em Nova Serrana para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Mas o que deixa a gente mais tranquilo é que ele deixou o legado dele. Obrigada. Essa pessoa extraordinária que nós tivemos a alegria de conviver e aprender com ele. Reginaldo Silva foi muito importante na minha vida, principalmente durante todo o meu trabalho, quando iniciei na Escola Antônio Martins como professora de ensino religioso. Eu, uma recém-formada no magistério, assumi as aulas de ensino religioso e na época ele era aluno da 7ª série. Como aprendi com ele e com os demais alunos, mas ele era diferenciado, era de um dinamismo fora do comum, atuante, participativo e todas as propostas colocadas em sala de aula ele atendia com esmero. Me lembro de algumas gincanas bíblicas que preparava para todos os alunos da 7ª série e ele tinha aquele prazer de participar e o seu grupo sempre se tornava relevante nas atividades, porque o desempenho dele com o grupo era muito bacana, muito bonito e ele envolvia todos. Mais tarde pude conhecer o trabalho dele no Renascer. Mentor do Renascer, ele orientava a equipe com um cuidado, uma atenção e uma responsabilidade que enchia os olhos da gente. Tive alegria na época, a convite dele, de fazer algumas palestras no Renascer e eu aprendia mais do que eu fazia, porque o conteúdo do encontro era tão profundo, tão bonito e tão bem escolhido por ele, pela equipe, que dava para a gente um embasamento, uma linha de partida e o trabalho ficava muito mais relevante por causa disso. Mais tarde, participei com ele lá nas atividades da AMAR e desde então tive a oportunidade de conhecer o trabalho voluntário de uma forma assim completa, como ele realizava com os adolescentes, principalmente os adolescentes infratores que eram chamados e convidados a participar lá das atividades e depois se tornavam jovens atuantes, como eu conheço, sei de tantos que mudaram de vida com o estilo, com os ensinamentos e com tudo o que ele fazia para que isso acontecesse. Mais tarde, tive a oportunidade com ele de participar da fundação da Academia Nova Serranense de Letras, que foi um grande marco para Nova Serrana e para todos nós que tivemos a graça de participar juntamente com ele. A essa altura, eu já participava com ele também, era uma singela ajudante lá na Secretaria de Cultura, onde eu trabalhei com ele durante o período de 2016 a 2020. Então foi um período assim de grande aprendizado. E ele sempre à frente das atividades ligadas ao IEFA, propostas para a cidade, desempenhava todas as atividades
com dinamismo e um encanto que já era conhecido dele. Então, as atividades da Secretaria de Cultura engrandeceu e fez crescer também muito a cultura em nosso município. E com isso, tive a oportunidade também de continuar após esse trabalho na AMAR. E surgiu do grupo de escritores a ideia de criar a Academia Nova Serranense de Letras, hoje ANSLE. E ele sempre à frente, com aquele conhecimento assim tão profundo, ele coordenava todo o trabalho, as necessidades assim burocráticas, fazia tudo para que isso se concretizasse. E hoje nós contamos com a Academia Nova Serranense de Letras. Ela foi criada, ela existe graças ao empenho e à dedicação dele. Estamos agora aguardando a oportunidade da Câmara para fazer a investidura dos membros. Então, eu gostaria muito que todos soubessem o quanto Reginaldo Silva, este grande homem, este grande jovem, porque ele foi um jovem homem a vida toda e ajudou tanto a juventude, o quanto ele fez por Nova Serrana. E eu tenho a grata satisfação de tê-lo conhecido, ter convivido com ele, ter sido grande amiga dele e poder partilhar de tanta sabedoria. Agradeço a todos vocês que estão me ouvindo e aqueles que o conhecem, acredito eu, vão estar felizes em ouvir este meu depoimento. Muito obrigada. Lembrar todos os nossos irmãos, mas e a mãe? Como está a situação? Minha a mãe sempre é mais apegada, né? Mas a minha mãe, além de ser apegada, muito apegada a todos nós, principalmente ele, porque é o filho mais velho, né? E muito religioso, minha mãe também é muito religiosa e tal. Então, minha mãe é uma pessoa que quando você acha que você está consolando ela que está te consolando. É uma pessoa que já viveu situações na vida que deixa ela mais forte para poder passar também por isso, que eu acho que para a mãe, eu acho que a pior situação que a mãe pode passar é perder um filho, né? A gente até usa o termo perder, mas eu até postei uma vez aí nos dias vezes que você foi, eu ainda escrevi aqui, eu aprendi recentemente que não é perder, é devolver, né? Então a gente fica mais seguro. Mas minha mãe é uma pessoa que é extremamente forte, tem os momentos de luta dela, tem os momentos de tristeza. Recentemente nós fomos em Belo Horizonte juntos, eu e ela, e dá aqueles momentos de recaída e ela já emenda um assunto no outro ali. Dentro dela, ela não inventa uma coisa para esquecer. Mas ao mesmo tempo que tem um momento triste ali, ela se apega muito a um momento bom ali também e bola para frente e vamos trabalhar juntos. Sua família é natural de Nova Serrana, como que foi a infância de vocês? Residiram no Marisa, é isso? O Reginaldo nasceu no Quilombo, né? Quilombo do Choro, né? E ele é minha irmã. Eu nasci na roça, mas eu vim para cá viver a vida inteira aqui em Nova Serrana. Então, de nós 5, vamos dizer que só eu mesmo sou de Nova Serrana. Cresci e criado aqui. O Reginaldo, ele viveu na roça, nasceu lá, cresceu lá, fez os anos iniciais da escola lá também. Morou em Divinópolis, né, durante um tempo, voltou para a roça novamente e veio para Nova Serrana em 83. 83 ele veio para Nova Serrana. Minha mãe até conta, porque nessa época essa parte eu já estou contando baseado que ele contava, que minha irmã conta e minha mãe, né? E ele ajudava lá na horta, né? Meu pai tinha horta onde eles moravam. E quando veio para Nova Serrana, Reginaldo começou a trabalhar durante o dia na fábrica de calçado, estudava à noite na escola Antônio Martins e final de semana trabalhava ajudando a construção da casa. Porque quando nós mudamos, a casa era inacabada. Então, assim, foi uma infância. A infância dele foi já com atividades de adulto, já de pequeno já. Já tinha. Lá em casa nós todos tivemos responsabilidade muito novo. E eu comecei a ajudar minha mãe no serviço mesmo. Eu tinha 8 anos. Eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego fora, eu tinha 9 anos. Então todos nós lá seguimos essa trajetória de trabalhar muito novo e foi assim com o Reginaldo, não foi diferente com nós. E baseado na sua fala, ele sempre foi um líder nato, né? Sempre quis liderar as coisas, né? Sim. Reginaldo na escola. Tomar frente dos projetos. Lá,
Esse espírito de liderança lá, eu acho que foi até mesmo questão de ensinamento, porque acaba que hoje nós todos lá assumem alguma questão que envolve liderança, né? E minha irmã trabalha hoje à frente de uma cooperativa de agricultura familiar e ela fez um trabalho lá que ela mudou a forma de trabalhar dentro da agricultura familiar lá em Divinópolis. E eu aqui na Oceana trabalho à frente do setor de trânsito também, já tem mais de 4 anos, e também é uma equipe grande para estar coordenando. Então, e a gente, além de ter aprendido isso, tanto com os pais, com ele, né? Porque por ser o irmão mais velho com a diferença de idade, a gente sempre via isso no dia a dia dele, é constante, essa questão de liderança, seja nos projetos da Mar, no grupo de jovem, na escola, na Antônio Martins, que durante muitos anos ela trabalhou lá, no período que ela trabalhou na prefeitura, foi secretário de Cultura, foi secretário de Cultura por 2 mandatos, né? Na gestão Joel Martins. Joel Martins. A questão de liderança dele, ela teve presente em todos os setores que ele passou. Falando em projetos, o Maurício participou de diversos projetos o mesmo, não é isso, Maurício? Sim. Vamos citar alguns. Como vocês se conheceram? Eu conheci o Reginaldo em 1984, no bairro Marisa. O bairro Marisa sempre foi um bairro muito acolhedor, né, em todos os sentidos. Quando tem que imaginar, né, em 1984, também que era Nova Serrana, 12, 13 mil habitantes. Então a gente brincava e tudo, eu fiz amizade com ele. Como bem o Julimar falou, ele já com seus 14 anos já era uma pessoa, já era um líder, já tinha uma visão, e eu já estava participando de grupo de jovens. Eu estava naquela busca de um aprimoramento de fé, que eu também venho de família católica, de berço católico, de pessoas que me inspiravam. Mas como colocar aquilo na prática? E a formação do Reginaldo já foi um pouco diferente da minha. Enquanto ele já foi educado para ser um líder e buscar as coisas, eu vim depois de 5 mulheres, então eu já fui mais bajulado, mais mimado. Né? Eu já tive as coisas assim, um pouco mais fáceis no sentido de fazer as coisas no dia a dia. Então acho que esses opostos, nossa criação, foi muito pertinente e necessário que a gente se aprendesse um com o outro. No momento que eu falo para ele, eu participo de um grupo de adolescentes lá no centro. Olha, é mesmo e tal, e surge uma amizade, a gente começou a se inspirar ali. Então, quando a gente caminha, hoje é um Centro Pastoral Padre Lauro, né? Nem chamava SEMEC naquela época, era Escola São José. E a gente encontra ali um grupo de jovens chamado Alicerce. A gente começa a frequentar, começa a participar. Ali você conhece a pessoa do Felinho, da Lourdinha, que hoje são pessoas que ajudam na igreja, pessoas amáveis. E a gente começa a construir uma caminhada, a gente começa a entusiasmar. Conhece também o saudoso Padre Lauro, uma pessoa muito aberta, muito boníssima. E ali começa a se construir. E ali foi surgindo ideias. Nós já fundamos o nosso próprio grupo, o JAC, que é o Jovens Amigos de Cristo, na Igreja de São Cristóvão. E outros amigos já convivendo com a gente, que moravam para o lado do bairro Comunidade Nossa Senhora Aparecida, já fundavam o UFF. O que é JAC? Jovens Amigos de Cristo. O UFF, União Faz a Força. Na época, acho que não fazia super. Só faz a força. Brincadeira, viu, amigos? Vocês estão nos escutando aí. Galera, gente finíssima também. E ali, com esses amigos que foram agregando com a gente começou a surgir a história do Renascer. Porque não ficou... Primeiro tem essa base da Pastoral da Juventude, tem essa base da igreja. E aí nós vamos lá, né, em anos depois, lá para 1988, 89, nós não falamos assim, vamos fazer um Renascer? Não. Primeiro, nós fomos em Dores de Indaiá, conhecemos encontros lá, participamos de vários encontros, aqui em Divinópolis, o pessoal de Pitangui. Então, todo esse encontro, aqui eu estou falando bem resumido, tá? Porque se for para detalhar, viu, Gilmar? Igual você falou no in off aqui, a gente fica aqui até meia-noite, uns 2, 3 programas. Tudo isso nos inspirou a chegar e falar assim, vamos fazer um encontro. Primeiro nós fizemos uns 2, 3 de teste, vamos dizer assim. No 5º Renascer, que já começou a ganhar a cara do Reginaldo e da demais equipe que formava com ele. Tem a camisa, tem um desenho, tem uma apostila. Eu lembro que a apostila era feita com mimeógrafo de escola, o cheirão de álcool, né? Toda a dificuldade que era. O recurso era pouco, em 86 e ali 95, a situação não era tão igual hoje para Nova Serrana. Um jovem católico que ia na igreja e quisesse fazer um encontro, ele tinha dificuldade. Aí você levava essa galera toda lá para Antônio Martins para fazer um encontro lá. E lá você tinha que andar para chuveiro, você tinha que fazer uma época de férias, porque julho era época de férias. É frio, aí você tinha que pôr
plástico. Época de férias, porque senão a escola estava em aula, não tinha jeito. Não tinha como, exatamente. Obrigado, Julimar. Você tinha que pôr papelão debaixo dos colchões, cada um levava o seu colchão. Tinha quanto que dava para você lavar a sala? Eram muitos empecilhos. Muita coisa, muito desafio. Chegou um certo ponto que o número de participantes foi aumentando, o chuveiro caía. Aí você tinha que pedir uma chave na prefeitura para pular. Tudo era feito ali naquela cozinha do Antônio Martins. Você tinha que tampar entre a cozinha e a parte de trás ali, para fazer ali uma área de uma praça de alimentação. Você tinha que improvisar uma sala para ser capela, para não tirar o pessoal da escola. Hoje nós estamos uma equipe, uma turma que passou pelo Renascer, a gente chega aí a 8 mil pessoas indireto, usa 3 mil pessoas direto. A gente fala assim que são pessoas que a gente pode dizer que a gente se ama, em nome de Jesus Cristo, aprendi dentro da igreja, porque assim, por muitos desafios, muitos passaram, muitos deixaram sua participação e levam essas lembranças gostosas até hoje. E muitos ficaram. Estão lá até hoje. Eu mesmo fiquei até o 31º. E o desafio maior, que é você colocar dentro de uma escola 70 filhos dos outros, no bom sentido, tá? A responsabilidade de você colocar uma pessoa ali, de sexta para sábado, sábado para domingo. E de, às vezes, quantos encontros que nós tivemos, de pessoas jogando pedra lá de lá de fora só para acordar, para não deixar nós dormir. Quando o portão era de lá, tá dando show no portão. Encheu o saco, aí você tinha que chamar a polícia. Mas isso foi um ano, construindo após o outro. E um método que nós fizemos, que eu queria chamar a atenção, que foi muito interessante, que é o método Ver, Julgar e Agir, de Jorge Buran, e hoje, inclusive, é um método aplicado nas próprias empresas. Primeiro você vê, primeiro você julga, e depois você age. Aí eu já estou resumindo mais ainda. Do 5º para o 10º, você já começou a aplicar os estudos. Aí você vai falar de Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. Você vai falar de sociedade, eu vou falar de sociedade. Você vai falar de política, estudar política. Tivemos encontro falando de política. Sociedade, única forma de vida. Eu trouxe uma relação aqui dos 37 renasceres. Foram 37 temas. Repetiu-se poucos. Na nossa diocese não tem nenhum grupo que fez isso. Não querendo ser arrogante, não, nem petulante. 37 encontros, um com cada tema, certo? E que mudou a vida de vários jovens. Por que mudou, Ângelo? E o Julimar está aqui e sabe disso. E nós já utilizamos as dependências da casa da mãe dele aqui na cidade, na roça da mãe dela várias vezes. Eram formações que, para mim te ensinar uma coisa, eu tenho que aprender primeiro. Como é que eu vou te ensinar inglês se eu não sei falar inglês? Teve um encontro que era do livro do Léo Buscaglia, Vivendo, Amando e Aprendendo. Ele leu o livro em 15 dias e resumiu e deu o curso para nós. Nós chegou no encontro, ficou fácil para você falar o encontro. Fácil, assim, entre aspas. Você sabia do que se tratava o encontro. Teve os anos que nós falamos sobre Santíssima Trindade, que foram o ano de 98, 99 e 2000, 3 anos seguidos da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tinha os documentos da CNBB. Ele pegou os livros, leu, deu aquela resumida e compartilhou conosco. Então, esse era o dom dele como professor, né? E graças a Deus, para nós que convivemos, foi um bom tempo. Eu acredito que o tempo nosso de formação ao longo dos anos, pelo menos 30 anos que eu fiquei com ele, a gente enterrou muito amigo, enterrou muito ente querido. Eu falo que o grupo, e na pessoa dele, quando eu enterrei a minha mãe há 25 anos atrás, foi muito difícil, que era minha melhor amiga. Quando também, né, Junimar, vocês perderam o pai de vocês, a gente estava junto. Mas, como que a gente lidava com isso? A gente falava de espírito, de alma, psicológico, de sociedade. Toda essa riqueza que talvez você não encontra hoje numa universidade, a gente estudou ao longo dos anos no Renascer. Então a gente tinha uma formação psíquica emocional invejável perto de muitos jovens. Então, saber lidar com a morte, não é fácil lidar com a morte, não. Mas a gente vem se preparando ao longo dos anos. Dado a entender que a criação do Reginaldo, perto da minha, foi um pouco mais forte para ele, mas ele também passava essa firmeza para a gente, entendeu? Então, assim, ao longo também já foi se formando, a gente foi buscando isso também. Então, nós enterramos vários amigos e tal, mas, assim, eu particularmente não esperava entregá-lo para Deus tão rápido assim. Os projetos dos quais ele estava à frente, todos bem-sucedidos, né? Prova disso é amar, né? Sem dúvida. O Maurício. Não é, Julimar? Ele era apaixonado por esse projeto, né? Era. Cuidava com carinho, né? Vocês podem falar isso? Começou com a livraria, né? Livros e Companhia, e ele fundou a biblioteca, onde ali você podia fazer pesquisas e tudo. Era o sonho dele era ter um espaço voltado ao conhecimento, vamos dizer assim. Muito estudioso, né, Julimar? E mais tarde veio essa ideia da questão de uma ONG, né? Fazer uma ONG para poder espalhar isso com mais facilidade. É onde ele pegou e criou a AMAR, que é Amigos Associados do Renascer. Então a AMAR é o próprio Renascer.
E depois disso foi surgindo os novos projetos. E veio o Grupo Escoteiro 120, né? Veio a ANSLE, que é uma espécie de academia de letras, né, em Nova Serrana, e a AFINS, que é de patrimônio histórico também da cidade. Então aí veio as ramificações a partir da AMAR, mas são projetos distintos. Tem a AMAR e tem mais esses projetos que funcionam paralelamente ali à AMAR. O foco sempre em conhecimento e acolher jovens, né? Esses projetos, esse objetivo, né? O acolhimento chegava a ser tipo assim, tão grande isso, não sei se seria essa palavra grande não, mas assim, quando você usa a palavra fanático aí num tom meio pejorativo, né? Mas o Reginaldo era tão, às vezes, fanático com o fazer para o outro, que a vida inteira dele foi em função do outro. A vida inteira. A vida inteira foi em função, iniciou ali, assim, do pai, mãe, depois mais tarde dos irmãos, e família no geral, e escola, e grupo de trabalho, a empresa que trabalhava. As empresas que o Reginaldo trabalhou, ele não tinha hora não tinha hora extra para ele, fazia parte do serviço dele. Os antigos patrões ali, sabe? Muito dedicado ao trabalho, a tudo que ele abraçava. Ele tinha que entregar. Sim. Se ele vai ficar após o horário dele ali, isso não importava não. Ele tinha que entregar aquilo que ele se comprometeu a entregar. Mais tarde ele veio com essa questão da ONG aí, então ele tinha que entregar resultado. E tinha que fazer aquilo ali funcionar. E tinha que beneficiar a sociedade. Então foi a vida inteira em função de fazer para o próximo. Então, o Reginaldo trabalhou sempre dessa forma. Quantos trabalhos voluntários ele fez? Era o cara que não era, né? Eu conversei com o Tupa aqui antes do programa. Não é um cara que não foi capitalista, apesar de viver no mundo capitalista. O Reginaldo foi sempre apaixonado por essa questão de distribuir, vamos dizer assim, de fazer para quem tem menos acesso para poder fazer. Então eu não dava eu dava dele, entregava e ia arrumar outra coisa para poder se proteger. Em relação ao futuro da AMAR, o que vocês pensam? Vai continuar? Tem que continuar, né? Vai. Só fazer um complemento à fala do Julimar, se me permite, porque em 1987, a juventude aqui, apesar de a cidade ser pequena, bebia demais. Como toda cidade pequena. Nós fizemos um congresso naquela época, buscando a liberdade do álcool. E a gente estava lá junto, e teve essa ideia, junto com outras pessoas da época, não fui muito junto não, mas participamos, sabe? Depois, nos 10 anos do Grupo Renascer, nós fizemos 10 eventos, em 1995. Nós trouxemos aqui, Relemar, o Estúdio Arte e Dança de Divinópolis. Eu lembro. Eu só apresentava em grandes... Eu tinha uns amigos lá, sendo os caras aqui. A banda Veredas, do Sr. Darcy, de Nova Serrana, só tocava em palco grande. Eles fizeram fazer um show Dia das Mães aqui. Aí eu não vou entrar aqui no detalhe dos perrengues para fazer o evento, não, tá? O centro social estava fechado para reforma. Pedimos ele emprestado e pintamos ele tudo, com o apoio do Chico, do Ricardo Chulap. Pintamos ele, forramos ele com papel de bunhapão, e ficou impecável. Comemoração de 10 anos de Renascer. Em 2000, o Julimar citou que nós trouxemos o padre Oscar Quevedo. Nós andamos com um cara aqui naqueles Commodore antigos, você lembra? É Commodore que chama? Tirando uma onda, porque o cara era um cientista, uma das 10 mentes mais brilhantes até há pouco tempo. O cara veio, conviveu com a gente aqui, foi super bacana. Em 2007, nós já fizemos aqui o Renascendo pela Fé. Foi um evento feito já no centro de convenção. Foi muito top, muito bacana. Em 2010, nós já fundamos a AMAR. E no ano 2012, ela foi contemplada com a Lei de Incentivo à Cultura, também fundamos o Grupo Escoteiro, surgiu também o Clube de Leitura. Em 2013, o Clube de Xadrez. E em 2014 começou o atendimento psicológico, que vários psicólogos que hoje trabalham em Nova Serrana fizeram seus estágios lá. E tem um carinho, uma gratidão muito grande. E nós também, por eles ter acreditado no projeto, né? O Grupo de Convivência de Idosos. É que eu queria dar uma ênfase, porque quando nós montamos esse projeto, e a gente compartilhava muito, o grupo, ele pegou mais de 50 idosos, vários com depressão.
muitos deles viram a vida modificada. E a Ansley, que foi fundada no ano de 2016 e 2019, o grupo de artesanato, o curso de profissionalizante, curso de maquiagem, cabeleireiro, mecânico, eletricista, barbeiro, confeitaria. Várias pessoas se formaram lá. E a banda marcial. E agora, por último, em 2022, foi criado a AFIS. Todos esses projetos que foram encabeçados, criados pela pessoa do nosso saudoso Reginaldo. Julimar, como o irmão caçula ouvia essa citação do Tup-Tup aí em relação a inúmeros projetos? É muito gratificante, né? São muito feitos, né? Além de gratificante, tipo assim, para muita gente passa a ser até estranho, né? Não deixa de ser grandioso. Mas a gente vê como grandioso, a gente não vê como estranho de ter convivido aquilo ali. O Tup mencionou que começou os encontros e tal, dentro da casa da minha mãe, né? E eu convivi com isso, deles fazendo, chegava próximo, próximo. Então, tipo assim, eu compartilhava quarto com o Reginaldo. Então foi várias vezes que eu fui dormir, eu era pequeno e fui dormir, com a galera dentro do quarto preparando encontro. Então, tipo assim, pra mim era uma situação normal. A gente admira, acha tudo grandioso, mas quando ele fala tudo isso, você vai assim, pô, velho, ele fez isso tudo ali, tipo, num pouco espaço de tempo, né? Porque 53 anos, jovem pra tanta coisa. Entregou muito, né? Então, assim, você perguntou aí a respeito dos projetos. Família hoje, que nós até estamos reunindo, participando também, tudo. A gente está reunindo com cada coordenação de projeto, porque o interesse é que você continua. Sabe? A proposta é essa, minha mãe, então tá assim. Até pela memória do mesmo, né, Julimar? E empenhadíssimo, não só por fazer por ele, mas para fazer o que ele gostaria que fosse feito. Porque da mesma forma que ele se empenhou para poder beneficiar tanta gente, era vontade dele que isso permanecesse, que isso continuasse. Então minha mãe hoje vai fazer esse mês 76 anos e tá assim, engajada como quase uma coordenadora de projetos e querendo saber a fundo cada coisa, como que funciona e tal, que ela tá para frente também. Minha mãe participou muito de coordenações de catequese, de pastoral e conselho comunitário, então ela tem o espírito de liderança também. Vem dela, talvez, assim. Meu pai tinha essa questão de organizar também lá na comunidade rural e tudo. Tá andando, tá sendo reunido cada detalhe para que tudo continue fortalecido. A ideia é dar sequência então aos projetos. Não é isso? É o objetivo, a meta essa, é que tudo continue andando e buscar forças e recursos para que isso não se perca. Importante, né, Tu? A sequência desse trabalho. Muito. O Julimar falando aí me chamou muita atenção, porque na missa de sétimo dia, eu descobri uma nova, Julimar, que eu não sabia. Nós conversando lá com parentes de vocês lá, aí o Bruno me contando que ele estava com um projeto para reformar o sino da comunidade. Interessante, sabe, Ângelo, que igual o Julimar falou, e eu também tive esse sentimento recentemente. Quando você está envolvido ali, no andar da carruagem, você quer fazer, você quer atingir ali, pronto. E quando acontece uma situação como a que está acontecendo, você para, você vai ver o tamanho que deu a cobertura total. Por exemplo, durante anos também, nós lideramos a colocação das cruzes da capelinha e mantivemos a via sacra funcionando. Ela começou com o pessoal lá atrás, do grupo Alicerce, que fizeram uma vez, depois convidaram os amigos, foi muito bacana. E nós demos sequência. Aí uma vez o Padre Lauro levou um microfonezinho com um fiozinho assim e pediu o pessoal para levar um rádio. O pessoal tentou sintonizar, aí no trem não pegava mais que 200 metros não. Foi legal. Eu vi aquilo e aí eu tô te falando, a gente sempre se inspirava as ideias assim. Eu comentava com ele assim, o que você acha? Aí um dia eu cheguei para conversar com ele e falou assim, Maurício, você viu aquele negócio que o Juliano tá na mão? Hoje o Juliano do Barão Veículos. Ele tinha participado com a gente já. Tinha feito os renasceres, já fez vários renasceres. Eu com um aparelho na mão, acho que é telefone. Aí ele foi um dia lá no pé da capelinha, nós fomos, chegou ali, ele fez a ligação para a mãe dele lá em Divinópolis de lá. Aí eu cresci o olho, falei, Reginaldo, isso aqui deve ser um absurdo de caro para ligar. Mas você já matou a charada aqui? Eu falei assim, fazer a transmissão da via sacra, via celular.
Aí bastou a tecnologia andar um pouquinho, nós fizemos a primeira transmissão, um SIC StarTAC na época, medo de cair a bateria e a conexão, na 1570. E só foi evoluindo. Rádio AM. Caio Freitas deu uma grande contribuição na Rádio FM, que depois ele mesmo já tomou conta, e não sei se hoje ainda está se transmitindo. Foi um grande legado. Por que eu gosto de falar isso, sabe, Jolimar e Ângelo? Porque a pessoa que é camada, que foi no passado e não consegue ir hoje, por ter um problema de locomoção, ela espera por esse momento para estar assistindo. Percebe que essa ideia fomentada, elaborada, chega em quem precisa, chegar até as pessoas. Foi algo que eu aprendi e agradeço muito, e vou agradecer até os meus últimos dias aqui ao irmão Reginaldo, de ter aprendido isso. Esse altruísmo de levar algo que a pessoa não pode ter na mão. Mesmo sem ter condição, eu assumi a catequese nos últimos anos, catequese, muito de menino, acho que é 1.500 meninos aqui no centro. E como professor, acho que com a meia Nova Serrana, né? Deve ter passado pela mão dele, tanto na França quanto na Antônio Martins. Então é bom a gente deixar isso também registrado, sabe? Boas lembranças. Boas lembranças. Júlio, aí veio a questão do problema de saúde. Quando foi a descoberta e como? O problema de saúde dele foi percebido primeiramente pelos alunos dele na FANS, né? Ele começou a ter umas trocas de palavra e algumas staff estava explicando alguma matéria e aquilo dava uma espécie de apagão. Então foi os primeiros sintomas que ele teve no ano passado, início do ano passado, e isso veio se tornando mais frequente, até uma amiga dele, nossa, e aluna também, nos alertar na questão, né? Assim, olha, está acontecendo isso, tem mais alunos que tá alertando também. A gente começou a observar e, ao mesmo tempo, insistir com ele, pegar no pé dele para a questão de procurar um médico. Reginaldo, tá assim? Não, é cansaço. Só que ele ia gravando. E esse apagão dele falando alguma coisa, de repente, eu não sabia. E é como se eu estivesse falando aqui agora, de repente acabava a sequência, você não sabia onde. Como dá branco, né? Você não esquecia a palavra, você não esquecia a frase, você esquecia o assunto. E isso recente hoje? Isso ano passado, né? Começou no início do ano passado. Foi ficando mais frequente, e a gente insistindo com ele, foi onde ele buscou o médico e já encaminhou para o neuro. E começou a bateria de exame. O primeiro exame de imagem dele foi em agosto. E já não dava para identificar o que era. E repetiu o exame em outra clínica. Quando foi em outubro, no terceiro exame de imagem, é que conseguiu descobrir que era um câncer, era um tumor maligno e que precisava de uma cirurgia. Porém, de um grau muito forte, muito agressivo. Estava num estágio mais avançado? Não, aí que está o detalhe, né? Não é que fez a cirurgia num estado avançado. Avançou-se muito rápido, a ponto de um exame para o outro já dava para você ver se um avanço de tamanho que você ficava impressionado. Para gente que é leigo no assunto, você olhava um e olhava... Isso foi na cabeça? No cérebro. Cérebro. Na onde comanda a fala, a escrita. Ele era mais uma compreensão do cérebro, mas ele prejudicava essa questão da transmissão da fala. Por isso que quem conviveu com ele até antes da cirurgia, via que ele ia conversar e tinha algumas frases que ficava difícil o entendimento, porque ele trocava muito palavras, algumas palavras não vinha, não processava para poder falar. Você vê, né? Então não era esquecimento, dificuldade em pronunciar as palavras. Ele sabia tudo que, né, tinha toda a informação ali, mas ela não conseguia pôr no papel e nem falar. A gente fez a cirurgia depois de 8 de dezembro, teve até uma boa recuperação, mas depois teve algumas complicações. Mas assim, os exames que foram feitos, até então não dava para distinguir o que era, se precisava de cirurgia, o que fazer. Então foi descartando as hipóteses. Terceiro exame de imagem, e isso tudo, para você ver, de 30 em 30 dias. Em 90 dias fez os três exames diferentes de outro, e já em estado de quase o dobro de tamanho do tumor, de um exame para o outro. Ele estava dobrando de tamanho. Então foi onde foi tendo essas complicações e foi submetido à cirurgia para poder retirar os exames laboratoriais, para poder identificar detalhes, né, de biópsia, no caso. Então tinha que fazer a cirurgia.
E a partir, como foi a descoberta, assim? Como é que o Reginaldo reagiu, vocês? Como você recebeu a notícia? É impactante até pela questão de família, né? Porque meu pai também teve a descoberta da doença na mesma idade que o Reginaldo teve. Então são coincidências que faz a gente parar e ver um leque de perguntas na cabeça. E aí? Não é possível. De novo? Como vai ser? Então, assim, começa... Não é desespero, mas assim, você fica... Sinceramente, Ângelo, você chega a ponto de desacreditar em algumas coisas, ao mesmo tempo você fica voltado, se perguntando. Então, assim, a minha reação, pelo menos, foi essa. Eu queria que resolvesse, não é possível, então você tem que fazer cirurgia, vamos fazer a cirurgia mais rápido. Eu ligava pro tubo, isso aí não desembolou, não autorizou. Então, assim, é uma angústia a situação. E para ele, cara, o Reginaldo é de uma inteligência tão grande ali que ele sabia, boa parte, ele sabia o que estava acontecendo, as possibilidades e como era, sabe? Porque teve até uma consulta que ele foi com a minha irmã no médico. O médico falou assim, ó, seu caso pode ser assim, desse jeito e tal. Ele falou assim, eu sei. Mas você sabe como? Eu fiz a correção de um trabalho da minha sobrinha de TCC. E tem algumas coisas ligadas a isso. E eu pesquisei mais coisas para poder ver o que poderia, o que é exatamente. Então, assim, eu não sabia tudo, né, exatamente, não conseguiu todas as informações que o médico tinha. Ele precisava de uma série de exames, e principalmente laboratorial, depois dessa cirurgia. Mas ele já sabia, assim, de todas as possibilidades, o que poderia ser e tudo mais. Ele não ficava quieto, ele buscava alguma coisa, né? O conhecimento é uma coisa que ele buscava o tempo todo, seja para ele ou para passar para frente, para descobrir alguma coisa, ele tinha que descobrir. Pois é, mas como foi a reação dele, o dia a dia? Ele continuou trabalhando? Cara, como ele reagiu nesse sentido? Quando chegou a falar assim, ó, pronto, é um tumor, você tem que fazer a cirurgia, isso, o Reginaldo não se preocupou em fazer a cirurgia rápido. Não quer dizer que ele deixou passar, mas tipo assim, o plano de saúde tinha que autorizar, aí depois tinha que marcar no bloco cirúrgico. Isso para ele não foi nem um pouco perturbador, não. A perturbação dele era a seguinte, eu vou ter que fazer a cirurgia, então eu tenho que fazer isso aqui tudo antes de eu fazer a cirurgia. Isso sabe? Tudo seria o quê? Compromissos Tudo profissionais? Compromissos, todos os projetos que ele estava em andamento, ele tinha que deixar. Quando ele falou assim, eu tenho que fazer a cirurgia, ele passou a trabalhar mais. Mais reunião. Porque ele queria resolver o máximo de coisa possível, porque ele não sabia como seria depois da cirurgia. Foram várias reuniões, inclusive vocês participaram, né? Ele já estava com dificuldade para falar? Tava. Principalmente minha mãe participava muito com então ele. ele não desacelerou o ritmo no trabalho? Pelo contrário, ele acelerou. Tem um problema, então deixa eu correr com isso aqui, eu tenho que fazer isso. Você ficava o tempo todo vendo ele trabalhar, como se ele tivesse um horário a cumprir, né? Hoje a gente vê que ele realmente não estava errado, né? Não errado de horário, mas assim, na visão dele, se ele tinha coisa para fazer, ele queria deixar aquele pronto. Depois que ele fez a cirurgia, ele teve consciência, mas não conseguia. A fala piorou muito, mas ele tinha consciência de muita coisa, as memórias estavam tranquilas e tudo, só que ele não falou mais em trabalho. O cara viveu a vida toda em função dos outros. Então, assim, eu não estou aqui para questionar a fé, não é isso. Mas tem hora que a gente questiona. E se permitir também, né? Esse questionamento. A pergunta que eu fazia foi assim, o cara fez isso tudo. Viveu a vida inteira fazendo alguma coisa pelos outros. Para ajudar de alguma forma, seja em conhecimento, seja em tudo. E por que ele agora? Assim? E aí você chega em casa e vê a notícia do cara que matou não sei quantos dentro do ambiente. O cara foi preso e solto e comete mais um crime e tal. Então, assim, você entende a situação, você fica um pouco questionando essa questão. Por que com ele? Ao mesmo tempo, depois vem provações que te mostram que, tipo assim,
né, você não pode duvidar da fé, não, porque eu tô aqui, Deus está aqui e tal, mas é situações que faz a gente ficar se perguntando. Eu ainda às vezes me pergunto, sabe? É porque você fica lembrando, no momento ali que você tá sozinho ali, a gente se pergunta isso. É bem complicado, porque se você parar para pensar isso mesmo, assim, você não vai achar a resposta e te traz, às vezes, uma indignação ainda maior. Estamos chegando para o finalzinho do nosso podcast. O Reginaldo, como é que está sendo conviver, seu Reginaldo? Complicado. É difícil. Bem complicado, bem difícil. Ele teve alguns picos de melhora que, tipo assim, levantou muita esperança, sabe? Que ele ia melhorar e voltar à atividade. E a gente tentou se manter positivo. Sabe? Com ele a gente tentava se manter positivo o tempo todo e mostrar para ele que ele ia ficar bem. E a gente correu atrás de tratamentos, de fisioterapia, de fonoaudiologia, e era para ele ter iniciado a radioterapia. A gente, tudo que a gente podia fazer, até mesmo aquilo que eu falei com o Tupo, que até aquilo que eu sabia que não tinha recurso, eu tentei fazer isso mesmo. Sim. Sabe, eu, minha irmã, minha mãe, a gente intensificou isso, que dava para fazer, dando resultado ou não, uma tentativa nós fizemos. E aí ele teve esse pico de melhora, depois ele teve algumas piora, melhorava de novo, e por último acabou que teve mais complicação, o edema foi aumentando e tal, e comprimindo mais o cérebro ainda, e é onde ele teve hemorragia e não resistiu. Estamos caminhando para o finalzinho. As suas considerações finais, baseado nesse parecer, esse relato triste, né, e emocionante do Julimar, irmão caçula dos 3 irmãos, né? São 3 irmãos, não é isso? 3 irmãos. Olha, Ângelo, eu também vendo o Julimar assim, a gente fica até meio engasgado também. A gente tinha uma esperança, eu cheguei a levá-lo na fisioterapia, ele foi andando, ele entrou sozinho no carro, só escolando meu ombro. Desceu, fez a fisioterapia, voltou para casa. Então a gente tinha essa esperança. E a gente viu tudo que a família passou e não é fácil. Eu não tinha citado aqui, tanto que ele passou pela vida das pessoas. O grupo escoteiro, ele foi além só do grupo local, sabe, Ângelo? Ele fez um belo trabalho no distrito e também a nível de Minas Gerais. Ele já estava como diretor regional, já estava dando aula, dando cursos. Então, quando você vê o Julimar falar e ele pegou o caso, estudou e já falou para o médico que sabia, isso era fácil para ele, né? Porque você vê, com tudo que ele já tinha, ele conseguia preparar um treinamento e ir para Belo Horizonte, dar um curso na UEB de Minas Gerais, que é a União dos Escoteiros do Brasil de Minas Gerais. O que a gente vê e a gente pede agora, Ângelo, como ele citou da mãe dele, que nós reunimos com ela uma grande reunião no mês de fevereiro. Todos os projetos vão continuar. Ela estará à frente com nós todos, coordenando todos. E a gente pede aí para que a sociedade apoie. Vamos fazer uma vaquinha online. Vamos estar publicando junto com esse programa também, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, que a gente possa mandar os projetos, mantê-los, os projetos, hoje vivos. Porque hoje a gente não pode ficar mais dependendo de verbas de governo daqui ou dali. Nós temos hoje a ANSLE, que é a Associação Nova Serrana de Letras. Eles lançaram vários livros de vários escritores da cidade, com a colaboração dele, com a correção, com a edição. Vai lançar mais muitos ainda. Estão esperando a Câmara se organizar para que sejam empossados os primeiros membros das cadeiras da Academia Nova Serrana de Letras. Não tem iniciativa dele. A AFINS, que escreve com PH, que é a Associação do Patrimônio Histórico de Nova Serrana. Hoje está sendo mantida pela Câmara, com verbas para manter os funcionários, digitalizando fotos, imagens até 2020 de toda a história de Nova Serrana, redigindo textos
para que sejam atualizados. Também na pessoa da Leninha, mas da Ana, que trabalharam lá, na pessoa do Gilson e da Ubaldina. Então, nessas duas associações, tanto da de letras quanto da AFIS. Da AFIS é a Ubaldina e o Gilson. Certo? Estava lá dando uma força, mas quem encabeçava todo o trabalho era o Reginaldo. Para ter a memória dessa história de Nova Serrana. Que começou com o Memorial de Nova Serrana. Nós buscamos lá em São Joaquim de Bicas, fizemos igual aqui, e depois fazer esse detalhe. Gente, é muito projeto, é muita coisa boa, para que continue. Ajude-nos a manter a AMAR, porque a AMAR é a tenda que cobre todos os projetos. Renascer e outros tantos que nós citamos aqui. Então a gente precisa desse apoio, e é um material riquíssimo que nós temos na mão. Poucas, acho que nenhuma cidade aqui na região tem tanta coisa boa, igual nós temos dentro de um único lugar chamado AMAR, Amigos Associados do Renascer. Maurício Santos, popular Maurício Tup participou, foi um amigo do peito, né? Do agora saudoso Reginaldo Silva. E detalhe, Obrigado, Tup. Não é fácil, como o próprio Julimar se emocionou, não está sendo fácil para nós, que somos amigos também, conviver sem ele, não. Como é que a gente passássemos tempo sem vê-lo, mas aquele amigo assim, que bastava 30 segundos de prosa, como se tivesse um ano de conversa. Então, não é fácil, não. Eu sei que tem muita gente sofrendo aí, mas a gente se apoia e a gente sobrevive. Legados e muitos amigos, né? Muitos amigos. Deixou aí o Reginaldo Silva. Julimar, obrigado pela participação, Obrigado por compartilhar. Infelizmente, um relato triste, né? Falar da perda de alguém, né, que a gente amava, admirava. Obrigado, meu amigo. Força. Um abraço aos amigos, né? Do Reginaldo Silva. Valeu.